Depois que Jeffrey deixou o castelo de Leylin, o sorriso radiante no rosto de Leylin desmoronou lentamente, um olhar pensativo tomando seu lugar. Um Varlock que herdou uma linhagem Rank 6? Interessante. Muito interessante. Até agora, as linhas de sangue mais altas que ele havia visto eram as da Criança do Sol, que era o seu asterisco oposto, e o sangue da gigante feminina de bronze que compreendeu as leis. Quanto a Fênix de Fogo, talvez nem sequer fosse uma criatura da linhagem. Mesmo possuindo o ovo, Leylin não tinha como extrair uma linhagem dele. A linhagem sanguínea da Criança do Sol tinha ficado completamente exausta depois que Leylin criou 2 marcas de sangue, e a linhagem da Gigante de Bronze tinha sido uma enorme força motriz na evolução da linhagem sanguínea de Leylin. Não só as quantidades de sangue eram escassas em ambos os casos, como também não chegavam com um corpo real. Depois que eles foram usados, eles desapareceram. As coisas seriam diferentes com um Varlock que tivesse herdado uma linhagem Rank 6. O sujeito teria um corpo completo e até mesmo se perdesse parte de sua linhagem. Isso era diferente para um Varlock que tinha herdado a linhagem de uma criatura de nível 6, ele provavelmente poderia compensar isso com a regeneração natural do sangue pelo seu corpo. Baseado no que Jeffrey disse, ele já se tornou um feiticeiro da lua radiante. A linhagem em seu corpo também atende aos meus requisitos, mesmo que mal. No entanto, se eu quiser os melhores efeitos, devo esperar até que ele avance para Breaking Dawn. Quando sua força sanguínea está no seu melhor, posso colher a fruta mais perfeita. Leylin acariciou seu queixo, seus lábios curvando-se. Embora os Varlocks tivessem a capacidade de regenerar sangue, as linhagens não eram tão simples. Leylin acreditava que as antigas linhagens herdadas por Varlocks não podiam ser extraídas sem limites, pois tinham uma conexão próxima com suas fontes. Não havia problema se uma pequena parte da linhagem fosse extraída, mas se a outra parte fosse usada como banco de sangue, sua linhagem logo estaria esgotada. Isso teria o mesmo efeito até mesmo em criaturas antigas. Fosse o que fosse, a linhagem de um Varlock de número 5, especialmente aquele de um feiticeiro que herdara sua linhagem de sangue de uma antiga criatura de amanhecer, era basicamente um tesouro emocionante para Leylin. Esqueça purificá-lo ou fazer impressões dele, apenas observar como uma linhagem Rank 6 interagia com o corpo traria grandes benefícios para seus experimentos de linhagem. Mas é claro que a outra parte definitivamente não se deixaria tratar como cobaia. Esqueça isso por enquanto, eu decidirei isso depois de olhar para a atitude dele. Agora, preciso pensar no monarca chama ardente. Leylin se levantou e entrou no laboratório astral. Melinda tentou convencê-lo a lidar com o monarca chama ardente, afirmando que ela sabia de sua fraqueza. Para ganhar sua confiança, ela até lhe deu algumas informações, e o AI-chip testou sua veracidade. No entanto, a parte mais importante ainda estava em sua posse, e não havia nada que Leylin pudesse fazer sobre isso. Ele obviamente sabia que ela não divulgaria informações importantes até que chegasse a hora da operação. Não havia outra maneira sobre isso. E como o outro lado não lhe dava mais informações, Leylin só podia começar a pensar em maneiras de aumentar sua própria força. Não importa qual fosse a situação, ele não poderia errar com isso. Na verdade, o melhor método é me esconder e depois lidar com o monarca flamejante depois que eu alcançar Breaking Dawn. Verdade seja dita, é melhor que eu me cale e lide com o monarca chama ardente só depois de chegar a amanhecer. Embora Leylin pensasse assim, era uma pena que ele tivesse sido atacado pelo monarca. Ele agora sabia que isso era impossível. Leylin podia sentir um óbvio desejo malicioso dele. Dizia-lhe que o monarca estava decidido a eliminá-lo. A única razão para o silêncio atual era que o adversário precisava recuperar um pouco de força. Uma vez que eles reagissem completamente, a mais aterradora das forças seria usada em Leylin como um raio. Merda! Quando eu os provoquei? Mesmo que fosse da vez anterior, foi ele quem despachou os magos para me atacar. Leylin sentiu que estava sendo enganado e estava bastante confuso. Não havia razão para o ódio do Flame Monarch em relação a ele. É claro que o monarca chama ardente sempre teve um temperamento estranho. Naquela época, se não fosse por Ofa e pelo outro Rank 5 Radiamun enfrentando o líder da campanha de purificação de Varlocks a tempo, talvez o continente central não existisse hoje.
Depois de amaldiçoar o adversário algumas vezes, Leyland descobriu que ele não podia fazer nada sobre isso. Ele estava andando enquanto mergulhava no pensamento, e o AI. A voz robótica de Chip soou automaticamente no momento em que ele entrou no laboratório. Bip! O corpo hospedeiro entrou no alcance do laboratório astral. Esterilização e desinfecção inicial. Início da esterilização e desinfecção automática. Uma vez que a voz soou, o corpo de Leyland foi coberto com uma camada de preto como a luz vermelha de fogo limpou de cima para baixo. Este foi um procedimento essencial para experimentos interplanares. Com medidas tão completas que habilmente faziam uso da magia, Leyland sentia-se como este laboratório combinado com os laboratórios de ponta de seu mundo anterior, superando-os até mesmo em alguns aspectos. Completando a esterilização e preparando suas defesas, Leyland chegou ao laboratório astral. Ele não se dirigiu para o portão astral imediatamente, em vez disso, entrou em uma das salas de ligação ao lado dele. A luz azul ondulava em uma enorme piscina feita não de água, mas de relâmpagos condensados. Confinamento densamente empacotado e runas de isolamento separavam-no do lado de fora. Este tipo de defesa estrita estava obviamente preparada para confinar uma criatura ou material do plano astral. Depois que ele alcançou a lua radiante, a habilidade de Leyland de explorar o plano astral melhorou muito. Com a ajuda adicional do AI Chip, ele obteve várias colheitas toda vez que ele ativou seu portão. Embora ele ainda não tivesse encontrado um mundo estrangeiro sem vontade mundial, ele adquiriu alguns fragmentos, até encontrando um andarilho no plano astral e fazendo alguns acordos. Havia até mesmo alguns seres astrais que tiveram o azar de atacar de cabeça o lado de Leyland, chegando a este mundo através de seu portão. Esses seres acabaram se tornando os espólios de Leyland de suas explorações e todos foram coletados aqui. Um grande número de runas de confinamento formou vários quadros separados no fundo da piscina. Vários itens estranhos foram colocados dentro de cada um. Um deles era uma criatura parecida com um polvo preto, com numerosos tentáculos ilusórios tocando as bordas dos quadros, como se tentasse sondar algo antes de ser assustado pela corrente aterrorizante. Asterisco vol vol, asterisco praticamente no exato momento em que Leyland chegou, o polvo rapidamente se retirou em uma bola, como se Leyland fosse um demônio horripilante. Parece que eu era muito rude com isso. Leyland riu ao ler os registros do AI Lasca. Polvo espectral, ser astral. Período desde a captura, 15 dias, 9 horas. Atualmente em bom estado, sem necessidade distinta de comer. A imagem que o AI Chip fornecido teve números em todas as partes diferentes do polvo, com algumas conjecturas incluídas. Tudo sobre este polvo espectral estava sendo mostrado a ele. Treinar a alma é extremamente problemático. O método que os antigos transmitiram é constantemente investigar o plano astral, simulando e compreendendo suas regras para permitir que a própria alma evolua. Esse método levou muito tempo e consumiu uma enorme quantidade de pedras astrais. No entanto, era seguro e eficaz. O vasto plano astral era verdadeiramente limitado e abrangia todas as coisas. Experimentar o trabalho de tal coisa foi muito benéfico para a alma do mago. Leyland, no entanto, tinha a fraude que era o ovo de fênix. Ele não tinha necessidade disso. Se não fosse por sua própria vitalidade incapaz de acompanhar e por seu medo dos problemas que surgiriam devido a uma falta de coordenação entre o corpo e uma alma rapidamente fortalecida, ele teria, há muito tempo, penetrado até o pico da lua radiante. Para ele, experimentos interplanares carregavam um significado totalmente diferente. Eu já forcei os limites de um mago e um arcano para os limites por enquanto. Se eu precisar me fortalecer rapidamente, as únicas maneiras que restam são em outros mundos. Os olhos de Leyland estavam calmos. Aquele que teve o AI Chip analisando constantemente as coisas para ele sabia muito claramente os caminhos de Varlocks e magos. Ele entendeu que sua força havia atingido o auge até que ele pudesse lidar com a questão do equilíbrio entre corpo e alma, razão pela qual ele havia desviado sua atenção para o plano astral. Desde que ele havia atingido um gargalo em seu próprio caminho, era uma boa ideia andar sobre os outros. Tal coisa seria definitivamente benéfica para ele. Além disso, Leyland nunca desistiu de sua busca pelo purgatório mundial. A atenção da Snake Dovager tinha lhe dado uma terrível premonição.
Ele não queria encontrá-la quando foi pego despreparado um dia e queria resolver o problema sozinho. Encontrar as coordenadas para o mundo do purgatório foi, portanto, de extrema importância. As coordenadas para o mundo do purgatório eram algo que os Varlocks do clã Ouroboros ansiavam, e foi por isso que depois de obter as informações deixadas por aqueles que moem Varlocks, o progresso de Leylin nessa área aumentou rapidamente. Leylin, que tinha habilidade inata de controle devido à sua linhagem de Imperador Serpente Kemoen, naturalmente sabia o quão aterrorizante era uma criatura como a Sobermana das Serpentes. Se possível, obviamente ele não queria encontrá-la agora, mas era necessário fazer alguns preparativos para o futuro. Eu tenho usado tantas pedras astrais sem cuidado, e eu só tenho muito. Leylin olhou para os objetos na piscina relâmpago, sem palavras. Não é de admirar que os magos da manhã gastem tantos recursos sem sucesso. Coisas como essa que dependem da sorte são muito assustadoras. Este é o meu resultado com a ajuda do AI Chip, os outros magos nem terão tanto assim. O consumo de pedra astral de Leylin tinha atingido um estágio aterrorizante, e ele até usou todas as pedras astrais pertencentes ao clã Ouroboros. Se não fosse pelo Varlock Union reabastecendo seu suprimento, ele teria enfrentado um problema com a energia para seus futuros experimentos. Mesmo assim, ele não teve a sorte de reunir muitos recursos e estava enfrentando uma perda líquida,